livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Seu formato, conceito e opinião são de responsabilidade de seus produtores. Boa noite. Hoje estamos iniciando um trabalho que há alguns anos já tínhamos no coração. Então, quero desejar que sejam todos bem-vindos, que quem já estava na programação de hoje, assistindo, né, os programas anteriores, e que queiram continuar conosco aí, teremos umas horas pela frente, alguns minutos aí. Não sei se vamos conseguir atingir aí as 2 horas, mas vamos tentar fazer o máximo possível. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Maria José Moraes e sou a idealizadora desse projeto, que nasceu em 2015 com o nome Cada Um com as Suas Diferenças. Em 2015, eu não consegui dar início a esse trabalho, não tinha tempo hábil para que pudesse trazer esse trabalho para a mídia, então acabei deixando ele só no meu Facebook e postava bem poucas fotos. E, inclusive, eu chamava o meu magrelo. Então, eu sou a Maria José Moraes, né, e mãe de uma pessoa com deficiência. Logo, vocês vão entender o propósito desse programa. Hoje é um jovem, né, com deficiência. Muitos daqui da cidade de Araucária já conhecem, algumas pessoas fora de Araucária também já o conhecem. Ele é bem conhecido, uma figurinha bem conhecida aí nas redes sociais. Então, é o Eduardo, sou mãe do Eduardo Henrique Moraes Coutinho, o Eduardo Moraes, né, ou o Dudu Moraes. Então, eu postava algumas coisas do Eduardo e naquele período de 2015, eu chamava ele, muitas das minhas postagens, como meu magrelo. Até alguns lugares que eu ia, as pessoas chegavam e brincavam comigo, cadê o magrelo? Eu fazia essa pergunta assim, só para quem já conhece entender um pouquinho da história. Então, eu postava, mas como eu disse, não tinha assim um tempo, né, hábil para ficar postando. A internet não é o que é hoje. A gente não tinha todo esse alcance que a gente tem hoje. Então, eu fui deixando, né, e de colocar, de fazer. Às vezes eu fazia, mas não com tanta intensidade, não tinha assim um propósito, porque o meu propósito, a princípio, quando eu mostrava essa parte do Eduardo, que era o meu magrelo que eu chamava, eu fazia para mostrar como era difícil você ter uma pessoa com deficiência e você levar ela para os seus tratamentos. Então, era uma questão mais difícil, né? Então, não era uma coisa fácil. Ele hoje tem 27 anos e essa idade que ele tem, né, há anos atrás, a inclusão era de outra forma, não é o que é hoje. Hoje, apesar de muitas coisas ainda precisam mudar, ela é bem mais acessível, né, do que antigamente. Então, foi essa questão assim que eu fui deixando. Aí, em 2019, só para a gente
entender um pouquinho mais, em 2019, o Eduardo, ele mesmo começou a postar vídeos e ele começou a fazer vídeos no TikTok. E esses vídeos dele no TikTok, ele falava, brincava ali, falava de Deus e tal. 2019, ele iniciou, né? 2020 nós tivemos ali a pandemia e ele teve que ficar um pouco mais em casa. Não, as pessoas que tinham um risco maior não podia estar circulando, né? Todo mundo, a orientação da saúde era que nós ficássemos em casa. E na questão do Eduardo, né, era um caso que pessoa com um grau de risco, a indicação ainda era maior que ele ficasse em casa. E a gente se viu numa situação bem difícil, porque parou-se ali com alguns tratamentos. Ele não podia mais ir na físio, não podia ir na fono, não podia andar no cavalo, fazer ecoterapia. Resumindo, não podia fazer terapias nenhuma. E ele tinha, né, uma vida bem cheia, né? Os dias dele era a agenda dele cheia. E naquele período a agenda dele estava meio que vazia, até a minha, né? Porque eu sou professora e eu estava também dando aula, mas em casa. Então a gente se viu ali trancado em casa e o Eduardo começou com esses vídeos. Quem pegar e observar os vídeos que o Eduardo fez no início ali, que ele começou no TikTok, vai perceber a questão de entendimento da fala dele, que melhorou muito hoje. Hoje a gente consegue entender ele bem mais do que antigamente. Claro que ele faz fonoaudiologia, né, e continua fazendo os tratamentos dele. Inclusive, deixa eu falar para vocês, compartilhem quem está assistindo a gente pelos canais e quiser compartilhar o nosso programa, fique à vontade de compartilhar, porque o Eduardo ele vai estar logo mais aqui. O Eduardo a gente vai fazer uma entrevista com ele e ele vai estar aqui dando uma entrevista para nós e falando um pouco da parte dele com a questão da fé e da questão de acessibilidade. Então ele está aqui já, ele já chegou, está aqui me olhando ali, esperando um pouquinho que ele vai entrar. Então compartilhem com as pessoas e disponibilizem aí para que a gente possa estar passando, né, realmente o foco do programa. Então eu fiz uma longa descrição do que seria mais ou menos. Vocês vão entendendo mais ao longo do tempo do que vai se tratar esse programa. Porque, assim, a gente quer falar a importância da fé, nós queremos trazer para vocês as pessoas com deficiência dentro da palavra de Deus, a vivência dela, né, o que ocorre atrás das câmeras. Tanto que o nome mudou por trás das câmeras, porque a pessoa com deficiência, ela precisa de outras pessoas. Por trás de toda a evolução dela, tem as pessoas que são seus apoios. Ela tem uma rede de apoio. Então, essa rede de apoio, às vezes, ninguém enxerga. E essa rede de apoio que não é enxergada, ela está aí. E ela precisa ser mostrada também. Por que nós precisamos mostrar? Né? Vemos aí muitas coisas acontecendo, principalmente hoje tem novos decretos, novas leis. Não vou adentrar dentro delas porque eu não quero falar coisas que eu não conheço ainda e eu ainda não tive ainda o tempo de estar lendo elas para comentar, mas eu vou trazer isso também no decorrer dos programas. Porque o programa ele vai falar disso, ele vai falar dessa importância que tem a pessoa com deficiência, da importância que tem as pessoas e a família, né? A rede de apoio, que às vezes também não é o familiar, mas é um professor, é um profissional de apoio na escola. Então, assim, essa rede de apoio ela é grande, ela não é pequena, ela é grande. E nós vamos estar no decorrer do programa falando sobre isso. Então, é um programa assim, que vai falar de coisas embasadas no que a gente interpreta, do que a gente lê da lei,
das vivências que eu tenho como profissional, né, como professora, porque eu sou formada, vou falar da minha formação, eu sou formada no magistério, eu trabalho na educação infantil, e o que eu vejo na educação infantil? A criança, ela chega para nós, né, bebezinha, geralmente chegam lá nos meses iniciais. E nós temos que fazer o quê com essa criança? Nós temos que estimulá-las. E o professor da educação infantil, ele consegue perceber. Ele tem um olhar que percebe quando uma criança nossa, ela né, tem alguns sinais de alerta, vou dizer assim, que são conhecidos mesmo como sinais de alerta. E esses sinais de alerta, a gente vai observando e vamos ali estar sempre estimulando. Nós estimulamos todas as crianças, mas tem algumas crianças que já percebemos esses sinais de alerta que nos deixam, né, um pouco mais, como que eu vou dizer, usar a palavra correta, deixa a gente mais atento para que a gente possa não deixar passar, né, se tiver acontecendo algum problema para fazer alguma intervenção, fazer algum encaminhamento. Então, é isso que acontece. Eu costumo falar que a educação infantil, ela deveria ser realmente vista por todos. Por quê? Porque na educação infantil você tem isso, você faz a troca da criança, você faz a alimentação da criança, o professor, ele está o dia inteiro observando a criança. E a criança, ela é estimulada na parte do movimento, ela é estimulada na parte que é a parte cognitiva. E ela está ali aprendendo o dia todo, mesmo que seja de forma de brincadeiras, ela está aprendendo, ela está se socializando com o mundo. Então, é uma questão que a gente vai entrar também, vai falar disso. Né? Hoje eu não vou falar sobre isso, depois a gente vai vir com tópicos certinhos e falando sobre cada parte num dia. Vamos supor que no próximo programa a gente resolve falar somente dessa parte do desenvolvimento, e é a parte que eu trabalhei, porque com o Eduardo, né? Vou trazer sempre o Eduardo, porque o Eduardo é como se ele fosse meu caso de estudo. Por que eu vou dizer que o Eduardo é meu caso de estudo? Porque eu fazia administração, e não educação, não era da parte da educação. E quando eu tive o Eduardo, para auxiliar ele, eu fui para a área da educação. Então, eu estudei o desenvolvimento da criança para ajudar o Eduardo. Tudo que a criança fazia naquele período dos 6 meses, dos meses ali, eu estava vendo na carteirinha de vacina, nos livros, em algumas apostilas, eu sempre investigava, porque eu estimulava, porque só nas terapias não dava conta. Só os 30, 40 minutos de terapia não eram suficientes. Então, eu precisava entender que eu precisava ajudar ele em casa. Então, essa é a minha formação de magistério. Depois, eu me formei na pedagogia, sou formada como pedagoga. Não exerço, mas sou formada. E tenho vários outros cursos na área da educação. E sou bacharel em Direito. Me formei em 2022. Tenho uma pós em gestão de projetos públicos. E estou fazendo uma pós em Direito Educacional e uma em Constitucional. Né? Se eu dou conta, a gente não sabe ainda, porque estamos tentando. Mas, assim, tudo isso, né, eu fui estudar porque eu precisava, muitas das vezes, chegar em lugares e cobrar o próprio direito. Então, apesar que a faculdade de Direito era a faculdade que eu queria ter feito, já jovem, mas acabei fazendo outra opção ali por conta da questão com o Eduardo. Então, é mais ou menos essa, só para vocês entenderem minha formação, né? O que eu vou estar conversando com vocês, eu estudei, não é uma coisa que eu tirei, são coisas que eu fui estudando durante anos. E há algum tempo, Deus me cobrava, porque eu também sou missionária, e Deus me cobrava
E Deus falava comigo que o conhecimento, aquela passagem que tem na Bíblia que fala assim que as pessoas, elas vão acumulando, não é dessa forma que está lá, gente. As pessoas vão acumulando conhecimento. E elas têm que compartilhar esse conhecimento. E daí até muitos falam que tem pessoas que estudam demais e acabam ficando loucas. Mas eu creio que é porque a gente precisa compartilhar. E aí, para fechar, assim, há um mês atrás, exatamente um mês atrás, eu estive aqui conversando com o pastor Marcos, indicado pelo pastor Maurício, né? E eu estive aqui. E quando eu estive aqui, eu vim para poder falar quem era Deus, né? Para conversar sobre quem era Deus. E naquele dia, eu mal sabia, era uma quarta-feira, antes do dia 4, eu mal sabia que Deus tinha um propósito naquilo. Porque depois que ele fez o convite para mim estar aqui, eu fiquei, nossa, né? Eu falei assim, eu aceitei, eu nunca fui na rádio, o que eu vou fazer e tal. E acabei vindo e participei do programa com ele. E daí as coisas foram acontecendo. Ele falou para mim, por que você não vem fazer o programa aqui, né? Você com o Eduardo e tal. Daí eu falei, capaz, né? Daí ele falou, não, sim, venha. E daí me indicou para mim estar vindo conversar. E aquela situação foi o dia que eu falei com o pastor Maurício, que na verdade, o dia que o pastor Maurício comentou comigo sobre eu vim aqui para iniciar um programa, claro que eu disse não, falei, capaz, pastor, para mim não dá, né? Não consigo, não dá. E ficou. Só que isso era o que? Acho que eu não me recordo direito se era na quinta ou sexta-feira. E ficou ardendo no meu coração. E aquilo ardeu muito no meu coração, a ponto de me incomodar. E no sábado eu tinha um monte de coisa para fazer, mas acabei indo falar com o pastor. E o pastor me indicou aqui para vir falar com o pastor Marcos, que também tinha um horário vago para falar comigo naquele dia. Então, assim, foi muito, muito encaixadinho para a gente poder estar aqui. Então, durante esse um mês, né, a gente ficou vendo como que seria e essa situação. Então, nós vamos falar de fé, vamos falar dessa parte da educação, vamos estar falando de casos reais, vou trazer aqui convidados que também passam pela mesma situação, convidados que tiveram ou têm familiares com deficiência, sim, também, porque, né, pessoas que vão vir aqui trazer a palavra. Então, vamos estar fazendo dessa forma o programa. Se tiver, né, a gente vai poder falar aqui de cultura, de esporte, a gente vai poder estar abrangendo essas áreas, porque vai falar da pessoa com deficiência, vai estar falando de tudo isso. Agora eu vou fazer uma oração e depois a gente volta com um devocional, que eu vou estar fazendo um devocional com vocês, falando da pessoa com deficiência dentro da Bíblia. Então, agora vamos para um intervalo. Fiquem aí, compartilhem enquanto isso. E eu espero vocês aqui na volta. Quando aflito eu me sinto sob um peso esmagador. É Jesus, o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu
amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto eu disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Quando estou em tentação, minhas forças a faltar, é Jesus, o amigo que eu quero ter. Pois teu braço traz-me escape, seu poder é salutar. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto eu disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Ao chegar àquele rio, esperando ir além, é Jesus, o amigo que eu quero ter. Transportar-me-á por certo a feliz Jerusalém. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Dos amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto eu disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus, o amigo que eu quero ter. É Jesus, o amigo que eu quero ter. Estamos de volta. Agradeço você que continuou e quem pôde compartilhar aí com seus amigos. Também agradeço pelo compartilhamento e vai ficar aí depois gravado nas nossas redes sociais e você vai poder também compartilhar. Como eu falei, nós íamos voltar e íamos fazer um devocional falando da pessoa com deficiência física. Mas antes disso, antes de iniciar esse devocional, eu quero fazer com você uma oração. Senhor, meu Deus, Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance todos que estão, Senhor, assistindo esse programa, Senhor, todos aqueles que ainda vão ver esse programa, Pai querido. Que o Senhor venha, Senhor, dar palavras sábias para que eu possa direcionar aquilo que o seu povo precisa, Senhor. Pai, que o seu povo venha receber, Senhor, aquilo que é do Senhor para a vida deles. Se for uma virada de chave, Senhor. Porque muitas vezes, Pai, muitas mães não sabem mais o que fazer, como fazer, Senhor. E essas mulheres, Pai querido, muitas vezes estão aí, Senhor, se sentindo abandonada, triste. Mas o Senhor é um Deus que vê tudo. O Senhor é um Deus que sonda tudo. E eu peço, Senhor, que o Senhor alcance
todas as pessoas, todas as mães, todas essas mulheres, Pai querido, que têm aí lutado, Senhor, para continuar dando qualidade de vida para seus filhos, dando qualidade de vida para a sua família, Senhor. Para que elas possam, Senhor, continuar, Senhor, buscando, Senhor, cada vez mais conhecimento, Senhor. Porque o conhecimento, Senhor, é algo que o Senhor deixou, Senhor. E o Senhor mesmo fala na sua palavra que o seu povo perece por falta de conhecimento, Senhor. Então, Senhor, que essas pessoas, Senhor, venham abrir a mente, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor vá, Senhor, nas nossas cabeças, Senhor, na zona, Senhor, onde fica no nosso cérebro a parte do entendimento, a parte da inteligência, Senhor. Aonde, Senhor, está em nosso corpo, Senhor, porque o Senhor é um Deus perfeito e o Senhor fez o nosso cérebro, Senhor, com todas as caixinhas, e nós temos a caixinha da inteligência. Dai, Senhor, o seu Espírito Santo sabedoria para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor venha falar através, Pai querido, da sua palavra, Senhor, em nossas vidas. Pai, que hoje, Senhor, o Senhor venha, Senhor, me usar, Senhor, para que venha, sim, Senhor, ser mudado, Pai querido, alguma história, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que cada dia mais o Senhor venha abrir os meus olhos também, Senhor, que eu venha entender, Senhor, o verdadeiro propósito do Senhor em nossas vidas. Amém, Jesus. A deficiência, ela é algo que não é de hoje que acontece, né? E desde o Antigo Testamento, nós sabemos que existem pessoas com deficiência na palavra do Senhor. E hoje eu queria falar um pouco de uma pessoa que ela teve deficiência quando ela era criança, que foi Mefibosete. Mefibosete, ele, né, quando criança, eles estavam fugindo, né? Todo aquele contexto bíblico. E Mefibosete, que estava ali junto com a sua ama, uma carroça atingiu e ele acabou perdendo o pé. E ele ficou, né, com deficiência física. E esse menino, ele não era um menino qualquer. Ele era o neto do rei. Então, no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, né, nós vamos encontrar o versículo que fala sobre Mefibosete, neto do rei Saul e filho de Jonatas. Ele ficou aleijado dos pés desde criança por um acidente. Apesar da deficiência física, Deus providenciou cuidado para ele. Então, ele teve cuidado. Então, ele foi cuidado, ele foi amado, ele foi alimentado, ele viveu, né, naquele período e ele foi aquela ama, ela cuidou dele, ela protegeu ele e não deixou que nada de mal acontecesse para ele. Então, nós temos essa passagem, né, que, dentro da Bíblia, que fala dessa pessoa com deficiência. Depois a gente vai fazer um paralelo com relação, né, à educação, mas dentro da palavra do Senhor, a pessoa com deficiência física está lá. E em Marcos 2, do 1 ao 12, vemos também a história de um paralítico que foi levado até Jesus por seus amigos, e ele não podia andar, mas Jesus o acolheu, curou e também perdoou os seus pecados. Então, Jesus, ele perdoava os pecados, não só meu e seu. Ele perdoava os pecados e ele continua perdoando os pecados de todos nós. Ele perdoa os pecados de todo aquele que se arrepende, de todo aquele que busca ele e se arrepende de verdade, ele perdoa. Então, Jesus, ele perdoou os pecados desse homem e ele curou ele. Por que nós não podemos perdoar se Jesus perdoa? Né? Fica aí uma reflexão. Por que nós não podemos perdoar se Jesus perdoa? Muitas pessoas hoje, elas são, né,
passam problemas, por quê? Porque não liberam perdão. E o perdão, ele é algo de Deus. Ele é algo que... O perdão, ele não é libertador para quem recebe da sua boca, eu te perdoo. O perdão é quando você libera esse perdão para alguém, ele é libertador para a sua vida. Porque daí você se desprende, você não tem mais aquela amarra, você não sente aquela amargura, você não sente tristeza, você não se sente mais um nada. Quando você perdoa, você não perdoa a pessoa, você está perdoando para gerar um bem para você mesmo. Então, o perdão é algo de Deus para as nossas vidas. E Deus perdoou aquele homem e o curou. Que lindo, né? Deus perdoou e curou. Então, e nós ouvindo isso, né, meditando nessa palavra, o que percebemos? Percebemos que quando há cura, há perdão, há cura. Há perdão, então há cura. Se eu perdoei, eu curei. Eu recebi uma cura. E isso é gratificante, porque para a gente caminhar nos dias de hoje, nós não podemos ficar carregando pedras, porque o nosso fardo fica muito pesado. Então, nós precisamos liberar. Nem tudo, né, que vamos pegando pelo caminho é para a gente carregar. Tem coisas que a gente precisa só passar, a gente precisa só direcionar e dar caminho. Então, eu costumo dizer que se eu tenho uma mochila e estou em uma viagem, eu não preciso colocar tudo dentro da minha mochila para essa viagem. Tem coisas que eu posso direcionar, eu direciono. Então, irmãos, quando eu libero esse perdão, eu libero o perdão do fundo do meu coração, eu chego para a pessoa e perdoo ela, realmente eu soltei pedras, porque é um peso. Você não vê, mas no mundo espiritual isso te deixa muito pesado. Deixa seu caminho muito mais triste, mais complicado, mais difícil de você conseguir passar. Então, perdão, ele é algo essencial para você se curar. E esse homem, ele recebeu de Deus esse perdão e ele foi curado, né? Hoje somos chamados a valorizar, acolher as pessoas com deficiências. Mas ainda existe pessoas que acham que é uma maldição. Que uma pessoa com deficiência é uma maldição. Que essa pessoa, ela ficou com alguma deficiência porque é maldita. E essa foi a história, né, que foi vindo tempos em tempos. E nós precisamos ver que Deus, ele é um Deus de amor, um Deus que zela pelos seus filhos. E ele zela por todos os seus filhos. Porque quando ele liberou o perdão, ele libera perdão para mim e para você. Ele libera para todos, ele não libera só para quem é perfeito. Porque, né, Deus é perfeito, mas nós somos falhos. Nós temos as nossas falhas. E a gente percebe que temos muitas falhas. Então, Jesus, ele está aí todos os dias nos perdoando. Ele está aí todos os dias dando vida. Ele está aí todos os dias nos curando. Porque tem pessoas que não têm deficiência física. Tem pessoas que não têm deficiência. Você olha para ela, ela não tem deficiência. Mas ela tem uma mágoa no coração que não deixa ela enxergar como ela é bela, como ela poderia ser feliz. Não deixa ela enxergar que ela podia ter uma vida plena. Ela não consegue enxergar isso. Ela está tão magoada, ela está tão ofendida, está tão triste com aquilo que já aconteceu, que ela não conseguiu liberar o perdão, que ela não consegue enxergar as coisas boas que ela poderia viver. E tem muita gente assim nos dias de hoje. Não é uma pessoa só. Hoje nós vemos inúmeras pessoas, né, praticando contra a própria vida. Nós ouvimos casos de muitas pessoas que atentam contra até os próprios filhos e não é divulgado. A gente atenta contra os filhos, mães que não sabem mais o que fazer. Primeiro, ela atenta contra a vida dos filhos e depois
obteve o que elas queriam, elas vão contra a vida delas. E são coisas que não é divulgado, não é trazido em números para nós. É umas coisas que acontecem e vai ficando por trás das câmeras. Fica nos bastidores, porque é visto como posso estar incentivando se a gente começar a falar sobre isso. Então, são coisas que acontecem, irmãos. São coisas que, assim, acontecem todos os dias. E não acontece só aqui em Araucária, acontece pelo Brasil todo. Então, assim, nós precisamos continuar levando, sim, a palavra do Senhor, entregando para Deus a palavra do Senhor, mas a gente precisa também refletir nessas palavras, porque as nossas palavras, ela têm poder, e elas têm muito poder. Até eu comentava esses dias, fazendo um adentro aqui na fala sobre, sobre a palavra, as vírgulas, os pontos finais, as reticências, a gente tem que cuidar muito, porque elas dão várias formas de interpretações. Eu não quero entrar em nada polêmico, mas a gente viu uma frase agora, esses dias aí, do próprio presidente, né, falando uma fala que eu quero acreditar, né, por ser uma pessoa que deve zelar pelo nosso Brasil, que ele foi infeliz na fala, que ele não deve ter feito as colocações da fala certa. Prefiro acreditar nisso, né, irmãos? Mas só Deus sabe se foi ou não foi. Então, assim, precisamos sempre estar lendo, estar interpretando, estar entendendo o que a gente leu. Quando a gente faz um devocional, a gente precisa entender o que Deus quer falar conosco. Porque se Deus deu essa palavra para nós hoje, é porque a gente precisa dela. A gente precisa crescer como sociedade. A gente precisa olhar, porque hoje o mundo está muito rápido, e uma coisa muito rápida mesmo. 3 minutos, um feed de 1 minuto, rios de segundos, e assim está indo cada vez mais para rápido. Só que quando falamos de pessoas com deficiência, a gente tem que ter tempo, a gente tem que parar, a gente precisa estacionar um pouquinho, a gente precisa diminuir o ritmo, porque ela não se movimenta no mesmo ritmo que a gente. E Deus entendia isso, né? Deus entende isso. Por que a gente não entende isso? Nós estamos sempre acelerados, e essa aceleração está causando ansiedade, está causando depressão. E nos dias de hoje, Jesus está aí para nos curar. Mas para nós podermos ser curados, nós precisamos estar aí pedindo para que Ele cure, e que a gente venha entender o que está deixando a gente doente. Qual que é a minha causa da minha doença? O que está causando a minha doença? Eu preciso entender de onde está vindo a minha doença. Como se você fosse no médico e você estivesse lá, vamos supor, com um câncer. Aonde que é aquela região? Qual o tratamento que eu tenho que fazer? Como vai ser feito esse tratamento para que eu possa ser curado? A mesma coisa, irmãos, quando a gente está doente na alma, quando o nosso espírito está doente, a gente precisa entender aonde que está a nossa doença. Qual foi a causa dessa doença? O porquê estamos doentes? O porquê que estamos cada dia mais ansiosos? O que está nos levando a essa ansiedade? O que precisamos fazer para a gente diminuir, para desacelerar, para que a gente possa ter qualidade de vida? Porque a gente precisa ter saúde mental. A gente precisa de saúde mental. Saúde mental para todos nós. Então, precisamos estar aí buscando do Senhor cada dia mais, para que possamos estar sendo curados. E Deus, Ele cura. Ele continua curando. Ele curou e continua curando. Quero passar aqui para vocês. Depois vocês podem estar meditando. Aí podem ler na Bíblia de vocês. Então, para Jesus, os deficientes, eles eram oportunidades para mostrar o poder de Deus sendo renovado. E a Bíblia, lá em João 9, 2, 3, vai estar respondendo, né? Porque essa pergunta, que até foi o início do meu devocional,
que perguntam-lhe aos seus discípulos: Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascessem cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Pois, irmãos, podem estar lendo lá em João essa palavra e vocês meditem nela também. As nossas limitações, elas são temporárias aqui nessa terra. Quando a gente passar, que a gente for morar com Jesus, nós vamos receber mas vamos ser curados. Não tem mais pessoas deficientes ou pessoas diferentes. Deus vai manifestar sua glória no nosso corpo e nós vamos receber a cura instantânea. Nós não vamos sentir dor. Nós não vamos mais passar pelas tristezas que passamos aqui. Não vamos passar mais por essa ansiedade. Não vamos viver isso. E Deus, ele vai se manifestar. E ele está vindo. A gente percebe aí todos os dias que ele está chegando. Todo dia a vinda dele está mais próxima. A gente vê que está mais próxima. Então, irmãos, a gente precisa continuar fazendo a nossa parte, que é levando o evangelho do Senhor, é amando as pessoas, é fazendo a obra de Deus. Eu vou pedir agora mais um intervalinho e eu aguardo vocês, porque comigo vai estar no próximo bloco o Dudu Moraes, o Eduardo Moraes. Tá bom? Aguardo vocês. As forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim.
E nós voltamos agora e estamos aqui acompanhada do Eduardo Moraes. Boa noite, Eduardo Moraes. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Bem? Como que está se sentindo aqui no Por Trás das Câmeras? Bem? Eduardo, hoje nós já falamos aqui sobre a pessoa com deficiência, já comentamos como surgiu esse projeto, né? Quando surgiu, Sim. já há 10 anos atrás a ideia, mas a gente começou e colocou em prática agora. E nós também vamos falar agora um pouco sobre a parte educacional. E nesse meio, nós vamos fazer algumas perguntas para você, certo? Só. Você prefere as perguntas ou você prefere que eu fale a parte educacional primeiro? Vou deixar você escolher. A pergunta. As perguntas? Mas tem certeza? Você não quer que eu faça primeiro a parte educacional? Pode ser a parte educacional, vai. Olha, vou pensar no caso dele agora. Vou pensar, gente. Será que eu deixo? Vamos ver. Então, Eduardo, o que a gente quer que você relate sobre a questão educacional? O que você faz hoje? Hoje eu faço cinema. Hoje eu faço faculdade de cinema, áudio e vídeo. E também trabalho. E também faço... Não, estamos falando da parte educacional, Eduardo. O que você faz de faculdade mesmo? Não ouvi direito. Cinema, áudio e vídeo. Cinema, áudio, vídeo. E você está em que ano na faculdade? Qual período? Eu tô no 8º? 8º período? Não, 6º. E não sabe qual o 6º período? período. 6º período. Ficou nervoso? Ficou nervoso, isso? Então tá aí, o Eduardo hoje, ele faz o 6º período da faculdade de cinema, áudio e vídeo. E tá gostando, Eduardo? Tô. E como que é estudar nessa faculdade? Você gosta de estudar nessa faculdade? Sim. Como que você se sente lá na faculdade? Você se sente acolhido? Sim, me sinto acolhido. Os professores, eles adaptam para você as partes que você necessita? Da prova. Sim. Mas eles respondem por você? Não, eu tenho que responder. Ah, eu achei que os professores respondiam por você. Não, eu tenho que Gente, eu responder. fiz essa brincadeira com o Eduardo porque as pessoas pensam que a pessoa com deficiência, o profissional de apoio responde por ela. Não. Mas muitos não sabem que o profissional de apoio, às vezes, não tem nem a formação que o aluno está fazendo. Então, Verdade. fica aí uma dica que não dá para esperar, né, Eduardo, o profissional de apoio responder a pergunta, porque senão tira 0, né? Sim. Ou Tem que não? estudar. Tem que estudar? Tem. Semana passada eu fiz uma prova. Eu acho que eu fui bem. Eu vou perguntar num próximo programa ao vivo aí, se ele foi bem ou não. Ele vai ter que falar pra gente. Anota, gente. Fica aí o comprometimento do Eduardo de falar a nota. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho do Eduardo e depois a gente continua fazendo mais perguntas para ele. O Eduardo foi o meu filho mais velho. Teve paralisia cerebral com 4 dias. Paralisia cerebral secundária, o G83. A paralisia cerebral secundária, G83, ela foi dada após o nascimento. Então, por isso que é secundária. Ela já tinha 4 dias. E foi por conta que ele teve querníteros, que é aquele conhecido amarelão das crianças que nascem e vão com um banho de luz. No caso do Eduardo, 5% de causa desconhecida, que não souberam os médicos da época dizer o que tinha acontecido. E lesionou uma região do cérebro dele, a qual os médicos diziam que ele não ia andar, provavelmente ia ser vegetativo. Mas hoje o cara tem 1,98 m de altura, alguns quilinhos aqui, feio, bem feio, ele é feio.
Eu acho ele feio. Depois eu sei que a hora que ele postar lá nas redes sociais dele, as seguidoras vão brigar comigo, mas eu continuo dizendo que ele é feio. E aí, no caso, ele tem 1,98 m de altura e anda, gente. Uma vez eu empurrava a cadeira de rodas dele, no carrinho, e hoje eu tenho, às vezes, que correr atrás dele. Eu faço essa brincadeirinha, mas foi sério o negócio. Então, assim, ele andou com quase 4 anos de idade, fez fisioterapia, fez fonoaudiologia, faz. Faz fisioterapia, fonoaudiologia. O que mais, Eduardo? Psicólogo. Psicólogo, por que você faz psicólogo? Pra tratar minha parte emocional. E também pra tratar outras coisas. Outras coisas. Que outras coisas? Como ansiedade. Também outras coisas. Eduardo, agora você comentou pra gente que você faz psicólogo para tratar a ansiedade, para tratar outras coisas. Coisas que você não pode conversar com a gente, né? Que você conversa lá com o psicólogo e ele tá lá e ele pode te ouvir. Eu entendo bem isso. O psicólogo tá lá, gente, ele ouve e ele não julga, né? Ele escuta, ele tá lá para fazer o papel dele e ele faz bem feito, né? Ainda mais quando o profissional é um servo de Deus ainda, né? Maravilhoso. Beijo pro Dr. Márcio. Beijo, Dr. Márcio. Damos glória a Deus pela sua vida, que tem aí alguns anos acompanhando o Eduardo. Mas além do psicólogo, Eduardo, você faz também fisioterapia. Por que você faz fisioterapia? Por causa das minhas dores e também por causa dos meus... que eu tenho muitas lesões no meu braço, na minha perna, no meu joelho. Tenho muitas lesões. Em 2019, eu citei aqui no começo do programa, que você iniciou fazendo seus vídeos e a sua fala veio melhorando depois disso, porque você repete muito, né? O que você fala e você acaba melhorando os seus vídeos ali. Aquele que você não gosta, você exclui. Só que eu comentei que em 2020, com a pandemia, você, que tinha uma vida ativa de tratamento, parou de fazer as fisioterapia, parou com seus tratamentos e ficou em casa. Como que foi esse momento para você, Eduardo? Foi assustador, porque eu não sabia o que fazer. Porque na época da pandemia, assim, como é que eu posso dizer? É ficar em casa. E as dores aumentavam. Ou seja, as dores, tinha um dia que eu ia dormir 3 horas da manhã. E é verdade, né, mãe? Por causa das dores, por causa das lesões que eu tenho. De fratura e também por causa de Esqueci a palavra que eu ia falar. Esqueceu? Depois você lembra, depois você fala. Se você lembrar. Então, pessoal, só que recapitulando, o Eduardo falou uma coisa séria. E até vou perguntar para ele. Depois eu vou comentar sobre isso. Eduardo, então, se você tiver que parar com a fisioterapia hoje, o que isso te causaria de prejuízo? Causaria retrocesso. Retrocesso no meu desenvolvimento. Ou seja, eu não posso parar de fazer. Você sabia disso? Que uma pessoa com deficiência física, você que está nos assistindo, ou você que ainda vai nos assistir, você sabia disso? Que uma pessoa com deficiência, ela sente dores todos os dias? E que ela precisa do tratamento de fisioterapia não só porque ela precisa, nem no caso da criança, ela inicia para poder ver se ela estimula o cérebro dela para ela andar.
No caso do Eduardo, ele conseguiu andar, né? Os médicos não sabem dizer como foi. Tanto que ele tinha um sonho. Depois eu vou perguntar para ele sobre o sonho, que ele levou um não podia. E depois eu vou contar para ele que ele não deve estar lembrado, porque ele tem vários sonhos, né? Mas o que acontece? Uma pessoa com deficiência, ela precisa de tratamentos contínuos. Não é porque ela começou a andar que uma criança com deficiência ela vai poder parar de fazer os tratamentos. Por quê? Porque esses tratamentos, eles são qualidade de vida. É qualidade de vida. Eduardo, olha por que eu falei que eu ia fazer essa pergunta para o Eduardo, sobre a questão do sonho dele. E depois a gente vai fazer uma fala sobre isso. O Eduardo sonhava muito em fazer uma cirurgia no pé. E ele tinha 15 anos. E ele chegou para o ortopedista, numa consulta, e falou para o ortopedista que ele queria fazer uma cirurgia no pé. Ele vai dizer o porquê. Pode falar, Eduardo? Você vai contar para nós porque hoje, em primeira mão, porque eu acho que o Eduardo não fez em nenhum vídeo dele ainda, pelo menos que eu acompanhei. Olha que eu acompanho quase todos o que é feito lá em casa, no quarto, eu escuto ele revendo. Então, quase todos os vídeos do Eduardo, ele tá ali fazendo como que é o nome? Que faz mesmo dos vídeos? Só parte do... Vou contar. O que você faz do vídeo? Depois que você termina de fazer o vídeo. Você faz o vídeo, daí você faz o quê para deixar ele pronto? Eu edito. Então, eu escuto quase todas as edições dele. Edições. Isso, ele edita os vídeos em casa, gente. Tem vídeo que eu já decorei, porque ele fica lá e ele repete até ele poder soltar. Agora acabou. Então tá. Eduardo, fala pra gente sobre essa consulta no ortopedista. O que você queria, qual que era o seu sonho? Meu sonho era ter um pé normal, porque meu pé ele tem uma deformação, isso, mãe? É isso, né? E tem essa deformação no pé. Meu pé ele é reto. Meu pé ele é reto. E também tem a parte do nervo. E o meu pé ele é reto. E daí ele empurrava. Ou seja, ele não tinha tanta desenvoltura. E é isso. E daí o ortopedista falou o que pra você? Não, Por que ele falou não? porque ele não sabe como é que eu fui feito para andar. Ele não sabia explicar como você conseguiu andar. Aí o ortopedista olhou pra mim e falou assim: mãe, não mexo no pé dele, porque a gente não sabe explicar como ele andou. E daí, se a gente mexer, daí olhou pra ele e falou: cara, você tem só 15 anos e se você para de andar? E daí, saímos de lá. Era do Hospital Vita, né? Ainda. E saímos de lá e o Eduardo ficou meio assim, triste, né? Porque tem a deformidade do pé. E apesar dele ter usado botinha, teve umas coisas que ele usou, não... Uma palmilha. Palmilha, ele usou bastante coisas assim. Mas acabou que ficou deformadinho ali o pezinho pequeno dele de 43, tá? Não, 44. 44! Não é nem 43, gente. Errei o número. É 44. Ficou deformado. Então, gente, tem isso. A pessoa, o nervo, a formação óssea dela ali, também sofre e precisa estar fazendo essa fisioterapia para melhorar as dores. Às vezes usar alguma coisa, uma palmilha, algum tratamento, pomada, né, Eduardo?
para poder estar ajudando nessas dores, que são dores constantes, que todo dia eles têm essas dores. Quer dizer, no caso do Eduardo, ele tem as dores, apesar dele não ser muito sensível, assim. Vive com esse sorriso no rosto, mas tem as dores. Certo? Então, durante algum período, você fez também a escola especial, Eduardo. Vamos falar da educação. Você estudou na Bora. escola especial. Sim. Na escola especial, você lembra de muita coisa ou não? Não lembro de muita coisa. A escola especial, você iniciou na escola especial, você não lembra quando você iniciou, né? Não. Você era muito velho, né? Daí velho não lembra, era né? muito novinho. Muito bebezinho. Era muito bebê, gente. Ele iniciou na escola especial com 1 aninho de idade. E a escola especial tinha muitas coisas que auxiliava no desenvolvimento. E vou dizer uma coisa para você. Ajudava muitas mães. Porque era meio período na escola especial lá. Ele ia no período da tarde e ele fazia fisioterapia lá na escola. Ele fazia musicoterapia. Ele fazia atendimento com dentista. Tinha parte médica, se precisasse. Claro que daí a mãe ia lá e tal, acompanhava. Mas era muito bom. E ajudou muito o Eduardo a ser quem ele é hoje, né? Ter esse desenvolvimento. Então, o Eduardo ficou de 1 aninho de idade até os 10 meses. De 1 aninho de idade até os 10 meses. De 1 ano, né? De 12 meses até os 6 anos na escola especial. Só que nesse período da escola especial, o Eduardo também foi para o CEMEI, gente. E foi o próprio doutor que atendia ele, que era o pediatra, que encaminhou ele para o atendimento no CEMEI, no Centro Educacional. E você lembra, Eduardo, no CEMEI? Não lembro de nada. No CEMEI, o Eduardo estava na mesma idade, né, no mesmo período. Tinha ali por volta de 1 ano e pouquinho, quando entrou no CEMEI, que ele entrou um pouco depois que ele estava na escola especial. E o Eduardo, ele fez a socialização que eles falavam no período. Ele estava inserido ali junto com as crianças normais a termo, né? Eu costumo sempre falar isso, normais a termo, porque, né? E o Eduardo, ele, no início, ainda era tudo muito novo, o pessoal pensava em manter ele no berçário, porque ele não andava e tal. Mas o Eduardo foi sendo incluído na turma. E o Eduardo foi acompanhando as turmas. E o Eduardo acompanhou a turma, foi até a turma e continuou acompanhando ali até a sua saída dos 6 aninhos, que depois ele foi para o colégio, né? Foi para o ensino da classe especial, antiga classe especial, dentro de um colégio. E daí foi quando ele saiu da escola especial e também do CEMEI. E ele foi viver outras coisas. Já dificultou a vida, né? Porque as terapias ele já não tinha mais ali dentro da escola naquele período que ele estava. Então, eu precisava adaptar dentro da minha rotina e eu precisava levar ele nas terapias porque não dava para parar. E você precisava continuar com as terapias. E foi assim que o Eduardo foi indo para o colégio, né? Ele estudou no antigo Colégio Planalto, em Araucária, seus primeiros anos iniciais. Foi no Colégio Municipal em Araucária. Você lembra, Eduardo? Lembro. Lembro de algumas coisas. Você lembra da inclusão nesse período? Como que era? Lembro que era uma turma com vários alunos e tinha também como é que eu posso dizer?
A professora. Tinha professora. Uma professora. E daí depois eles mudaram pra classe. Não, primeiro foi pra classe, depois foi pra turma. É. Isso. A classe foi muito bom, mas não tão bom quanto durou. Porque a classe, ela ia definir o tempo de aprendizagem que ele aprendeu. Tipo, eu tinha dificuldade para leitura, eu lia para mim mesmo. Até hoje, se você me encontrar na rua e eu estiver lendo um livro, eu vou ler para mim mesmo. Eu não tenho, como é que fala? A palavra certa, dificuldade para leitura. Então, eu leio para mim mesmo. E você lê pra você mesmo? Sim. Gente, vou começar a comentar sobre essa questão da leitura. Com 10 anos eu descobri que o Eduardo sabia ler, porque eu entrei num programa no meu computador e eu estava muito estressada e eu tinha um prazo e estava demorando e não conseguia. E ele foi mexendo ali e foi conseguindo fazer pra mim lá, sabe? E daí eu fiquei, mas... isso daí ele mexeu, né? Ele mexeu, levou sorte, foi apertando as coisas aqui e as coisas foram acontecendo. Surgiu aquela dúvida. Daí, o que aconteceu? A gente... aquele alerta, né? Será que ele tá lendo mesmo? E realmente ele tava lendo, só que ele lia pra ele, né? Que nem ele sabe entrar, ele, tudo ali, mas ele conseguia ler pra ele. E foi uma festa, a professora dele, né, ficou muito feliz porque conseguiu alfabetizar, ajudar com que ele fizesse ali essa parte, né, da leitura, que ele entendia, né, o que realmente estava acontecendo. E daí na consulta com o pediatra, eu perguntei pro pediatra, né, eu falei assim, doutor, e agora? A gente queria que ele lesse mais, né, a gente queria que ele lesse pra gente, tinha tudo isso. Aí a gente perguntei pro médico, doutor, mas o que será que aconteceu? Ele falou assim, olha, não tem como explicar. Da mesma forma que a gente não sabia explicar como que ele andou, a gente não sabia explicar como que ele leu. Mas ele leu. E aí a gente sabe que ele lê porque ele que faz os trabalhos dele, ele que faz as coisas. E ele dita, ele tem a noção dele aí. Claro que hoje existem tecnologias, ele não tem acesso a todas, né? Essas tecnologias, mas tem tecnologias que facilitam a leitura e tudo, mas é questão de Enem. A prova foi adaptada, mas ele foi fazer a prova do Enem, ele teve auxílio ali, mas que hoje pode exigir esse profissional para estar junto. Então, assim, foi umas questões que mexeu bastante. Tanto é que quando descobriram que ele leu, ele perdeu a classe. Ele teve que ser inserido na turma regular. E ele foi, aonde que ele citou ali, que ele comentou, que ele recebeu a profissional de apoio. E, Eduardo, o que era melhor? A classe ou o profissional de apoio? Aí que me pegou. Eduardo, quero saber. Nunca perguntei pra você. Quero saber hoje. A classe especial tinha seus trabalhos na minha vida. Então, até uma certa idade ali, eu estava inserido em uma turma, que não era a minha turma. Vamos dizer, naturalmente, se não era a minha turma. Comecei no segundo ano, Terceiro. Segundo? Não, terceiro. Te passaram pro terceiro. Não passaram pro terceiro. Não é que te passaram, né? Te qualificaram, fizeram avaliação e te qualificaram no terceiro. Isso. E daí, ao longo da jornada, depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre a profissional de apoio.
E eu quero deixar um agradecimento ao professor Matheus, que teve câncer, mas ele está vivo. E ele é um querido, gosto muito dele também. E também quero falar sobre essa parte assim da minha desenvoltura. Essa parte de sensibilidade, porque hoje, qual que é a ideia? Vamos falar sobre isso? Não sei se vamos falar sobre isso. Não entendi ainda. Vamos ver. Agora você vai entender. Qual que é mais fácil? Você ter um profissional de apoio dentro de sala ou ter só um professor? Me responda você. Os dois. Precisa dos dois? Precisa dos dois. Você acha? Acho. E tem muito profissional aí que não está preparado para receber o aluno. Cara, sério? Sério. Você tá falando dos professores? Dos professores. Eu vou embora agora. Não. Eu tô falando da parte de servir o aluno. Porque existe preconceito até o terceiro ano, né? Que teve preconceito. Uma professora minha pegou e chegou na sala e pegou e falou: eu não vou lembrar porque eu lembro dessa parte. Gente, isso é tema pro próximo programa. Isso é tema de próximo programa. Sério. Porque o que ele tá falando aqui, que ele vai entrar ali no assunto, eu até sei o que ele vai dizer agora, porque eu lembrei. É assim. Eduardo, profissional de apoio daquela época sua era uma pessoa que estava fazendo estágio. Então, ela não tinha formação. E nós sabemos que existem ainda muitos lugares que, aonde tem, porque não é todo lugar que tem profissional de apoio, né? Ainda não é uma coisa que todo mundo vivencia. Aonde tem, as pessoas não estão preparadas adequadamente para atender. Mas só que a gente levou muita sorte. Vamos falar a verdade, né? A gente levou muita sorte. Foi muito Deus na nossa vida. Porque a gente teve umas duas aí preconceituosas, que teve uma que, inclusive, eu falei para ela que ela estava na profissão errada, que fosse ela, eu revia quando fui chamada lá pela pedagoga, porque a questão foi muito feia, gente. Ele saliva muito. E ela pegou e disse que ele fedia e eu tinha que dar banho nele. Então, foi uma coisa assim que magoou mesmo. E a gente ficou meses ali tentando digerir aquela situação. E eu, na época, eu não fazia... Eu era mãe barraqueira. Na época, eu era mãe barraqueira. Mãe barraqueira. Exatamente, porque a mãe de por trás das câmeras tinha que ser a mãe barraqueira. Porque senão, né, você chegava lá e você tinha que fazer. Então, quando acontecia alguma coisa com o Eduardo, as pessoas já vinham. Ih, já vem a mãe do Dudu. Porque eu ia mesmo perguntar. E perguntava. E aquela menina no dia, a pedagoga que me chamou, até esses tempos eu achei uns relatórios lá dele ali falando. Eu falei, meu Deus, se eu faço um relatório desse pra minha criança, eu sou exonerada. Porque umas coisas assim que, meu Deus, era... Você lia, né? Você vendo hoje, você vê como que era triste. Mas nesse meio período aí, umas 2, 3 que passou, a gente teve muita gente boa. Sim. Principalmente no CEMEI. Quem é de Araucária, CEMEI Maranhão, mora no nosso coração, né? Sim. Porque teve muita gente boa no CEMEI Maranhão. CEMEI Planalto, então, nem falo, gente. Tem umas pessoas aí que são fã dele até hoje. Sim. É o Duduzinho ainda, nem é Dudu. Né? Duduzinho. É Duduzinho. Nem vê que o homem tem 2 metros de altura.
Mas não vou falar o nome de todas elas, porque posso esquecer de alguém e elas ficarem magoadas. Mas ali o CEMEI Maranhão, que hoje, né, quem mora em Araucária sabe, está sendo feito uma outra obra. E o Eduardo, ele foi onde que ele iniciou ali os seus primeiros passos andando. Ah, teve a casa da criança, né? Não, mas eu tô falando do CEMEI agora. Por favor. Agradecimentos ao CEMEI. O CEMEI e a casa da criança. Não, o CEMEI. E depois, gente, o colégio, que hoje não é mais Planalto, em Araucária também, Que é o que no machuca lá. Costeira. Esse colégio tem umas coisas que foi adaptada lá pela mãe barraqueira, porque daí ele caiu na escola, a mãe barraqueira foi lá e foi na Secretaria de Educação e brigou com o meio mundo e voltou, e ele com a cabeça enfaixada um dia, caiu no buraco, todo machucado, ensanguentado, ambulância, e ele sorrindo, a pressão lá nas alturas, e ele sorrindo e todo mundo morrendo, mas foi feito alguma coisa. Professores também daquele período sensacionais. Tem muita gente boa que passou pela nossa vida. Teve umas pedrinhas de tropeço, mas nada que afetou, assim, fez a gente parar o caminho. Pelo contrário. Teve umas que eu orientei. Falei, tá na profissão errada. Sai daí que não é pra você. E estavam ainda em fase de estágio, né, gente? Dava tempo de mudar de área mesmo. Né, Eduardo? Mas fora isso, Eduardo, agora a gente falou ali, você também teve o ensino fundamental. O ensino fundamental foi no colégio Nadir, também colégio municipal. E também em Araucária, né? Você é araucariense, por acaso? Sim. É? Sim. Ui, que feio. Nasceu em Araucária? Eu não. Que onde? Jardim Alegre, norte do Paraná. Que legal. Mas eu vim pra cá com 13 anos de idade. E eu acho que, não vou falar minha idade, né? Mas acho que morei bem mais em Araucária do que onde eu nasci. Porque eu saí de lá de onde eu nasci com 7 anos. Apesar que eu tô com 19 agora, né? Me conta, então, sobre o colégio, Nadir. Nadir foi uma experiência muito boa. Eu não tenho muito o que reclamar. Teve alguns alunos ali que não me recebiam bem. Teve outros que já me acolheram bem. Teve algumas advertências entre alunos e entre professores também, que eu não vou dar palpite agora, porque a gente está falando sobre colégio, sobre educação e é isso. Então, hoje o Eduardo falou pra gente sobre o colégio, falou sobre a faculdade dele. Então, assim, pessoal, só pra gente fechar aqui com a parte de educação, ele vai orar. Você vai orar por nós hoje? Vou. No final, o Eduardo vai fazer a oração final, gente. Então, vamos lá. Eduardo, a história da educação especial e inclusiva, ela acontece e ela ganhou força em 1990. Então, a luta para a implementação da educação especial e inclusiva, que foi fortalecida a partir da década de 1990, conseguiu em muitos países que seus objetivos fossem, ao menos em parte, cumpridos, ainda que haja muito a ser realizado. A educação especial, no que se refere à política inclusiva, vem sendo implementada desde a década de 90 e tem por referência documentos oficiais do MEC, tais como a Política Nacional de Educação Especial, do ano de 1994, bem como os encontros internacionais, por exemplo, da Declaração Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, de 1994. Esta aponta como fundamentos que todas as escolas devem acolher todas as crianças, independente de suas condições pessoais, culturais ou sociais, crianças deficientes e superdotadas com altas habilidades, crianças de minorias etnias, linguísticas, culturais de zonas desfavoráveis, marginalizadas. Conforme dito, nas décadas
vem sendo debatido acerca de sistema de educação inclusivo, tendo a educação inclusiva surgido em diferentes momentos em contextos especialmente a partir da década de 90, quando ocorreu a Conferência Mundial de Educação para Todos, foi feito na Tailândia, entre os dias 5 e 9 de março de 90, onde se firmou que a educação é um direito fundamental a todos, homens e mulheres, de todas as idades no mundo inteiro. Ainda na década de 90, em 1994, houve a Conferência Municipal de Educação Especial, realizada em Salamanca, na Espanha, onde foi proclamada a Declaração de Salamanca, a qual define políticas, princípios e prática da educação especial e influencia nas políticas públicas da educação. O ensino regular, assegurado à pessoa com deficiência, começou a ter força a partir da LDB, Lei de Diretrizes da Educação Nacional, a qual, essa lei de 1934/1996, a qual seu artigo 58 passa a relacionar os direitos dos alunos da educação especial. E a partir desse marco legal, se caracteriza pela modalidade de educação básica do ensino do país. A sociedade avança com finalidade de obter espaços escolares para um melhor sistema educacional que garante todas as crianças, jovens e adultos a direito à educação plena, sem nenhuma discriminação. Concerne a deficiência, seja ela aspecto físico ou neurológico. Agora, no ano de 2012, foi sancionado a Lei 12.764, a qual institui a Política Nacional de Proteção das Pessoas com transtorno que agora mudou também já, transtorno do espectro autista, os quais também são considerados pessoas com deficiência, para todos os fins previstos em uma série de direitos, inclusive no que se refere à educação inclusiva. Em 2016 foi adotada a Organização Nacionais Unidas e como já observamos, né, apresentamos aqui, esse é um histórico, tratando da educação inclusiva. Temos também aí a lei que tem o direito das pessoas com deficiência. E o que nós queremos falar nesse momento? Que as políticas e as formas das pessoas ingressarem nas escolas, no ensino regular, ele não é obrigatório. Não é uma coisa obrigatória ao pai. O pai, ele tem o direito de escolher se era matriculado na rede regular de ensino. Mas, por interpretações, não sei o que aconteceu no meio desse caminho, que muitos achavam que era obrigado a criança estar na escola. E nós sabemos que nem todas as escolas estão adaptadas ou estão capacitadas, ou melhor dizer, para receber as pessoas com deficiência. E até hoje, nós vemos que não estamos, eu vou falar como professora, nós ainda caminhamos para essa qualificação, nós caminhamos para esse ambiente adaptado, e só que nós temos uma Constituição, inclusive ela é uma Constituição federal, que diz que a educação ela é um direito para todos. Lá não diz que é só para o A, para o B. Diz que é a educação de qualidade para todos. Quando eu vejo que essa educação de qualidade é para todos, o sistema público de educação, ele deveria estar preparado para receber qualquer pessoa, qualquer criança. Verdade. E ainda sabemos que temos idades obrigatórias que precisam ser frequentadas. E sabemos que cada pessoa, ela aprende de uma forma diferente. Eu aprendo de uma forma, você aprende de outra forma, todo mundo tem uma forma de aprender. Tem pessoas que eu mesmo tenho que escrever para gravar. Nunca mais leio papel, mas eu escrevo.
Tem pessoas que estão mexendo em alguma coisa e você acha que ela não está prestando atenção em você. E ela está conseguindo, né? Que nem o Eduardo. Ele conseguiu ler, a gente não sabe nem como ele conseguiu fazer isso. Porque tem coisas que a pessoa desenvolve. É um meio que ela vai fazendo, que o cérebro dela entende, que ela aprende daquela forma. Então, nós vivemos num país onde estamos já chegando 2030 e não se cumpriu ainda o que se pede dentro da inclusão. Aí, desesperados, né, para poder não perder, aí, sei lá o quê, ficam atropelando as coisas. E nesse atropelar as coisas, quem perde são as pessoas. Quem perde é quem tá no colégio, é quem perde quem é o professor, quem perde é o pai, é a mãe, é a família, porque não sabe nem o que faz muitas vezes. Principalmente aqueles que não têm condições financeiras. Os mais humildes são os que mais sofrem. Por quê? Porque não precisamos construir escolas diferentes para todos. A gente precisa construir uma escola para todos. Então, não precisa construir uma escola onde vai só o deficiente físico, ou só o Down, ou só outra deficiência. Precisamos de uma escola que receba o Down, que receba o deficiente físico, que receba a pessoa com deficiência mental, o superdotado, e que esteja preparada para poder ensinar. E que esteja pessoas qualificadas para poder ensinar. Se todas as outras coisas mudaram, por que o ensino continua o mesmo? Se todas as áreas, o consultório médico não é o mesmo mais. Por que as escolas têm que ser a mesma? Por que hoje tem que ser a babá eletrônica do seu filho, tem que ser o celular, uma criança com 2 anos, aí desenvolvendo o TDAH? Que tem pessoas que têm TDAH mesmo, tem pessoas que estão desenvolvendo o TDAH. Então, são coisas para a gente refletir, são coisas para a gente pensar, são coisas que a gente vai trazer nos próximos programas, que a gente vai conversar e a gente vai estar aí falando. Né? Então, já para vocês terem noção do que, como será conduzido esse programa. Será conduzido falando sobre essas questões também. E nós temos aqui ainda a questão da fé, né, Eduardo? A questão da igreja. Porque a igreja também, Eduardo, a igreja tem que ser inclusiva. Sim. A igreja tem que incluir. E assim, você... Como que as pessoas enxergam quando você andou, quando você conseguiu ler? Como o quê? Como um milagre, uma cura. Mas por quê? Antes do Eduardo falar, eu vou falar isso aqui para vocês e vocês pensem. Deus, ele cura. Quando Deus falou para mim que Eduardo estava no meu colo, o Eduardo tinha mais ou menos uns 2 anos e meio. E Deus falou através de um pastor que tinha ido ministrar na igreja que eu congregava. Que eu visitava, não congregava, não. Eu visitava. E ele estava queimando em febre. Já tinha dado remédio e tal. E esse pregador, pastor, falou bem assim, nunca mais vi ele. Vi ele só aquele dia. Ele falou assim, mãe, Deus manda te dizer que se você crê, esse menino é curado. E eu levei aquilo para minha vida. Porque, na verdade, ele não é doente. Ele tem uma sequela. Ele teve uma deficiência que causou uma sequela. E ele não é doente. E a partir daquele momento, eu fazia eu perguntava muito para Deus por quê. Isso é assunto também para outro programa. Por que disso, por que daquilo. Eu fazia muito questionamento. E parei de questionar Deus. E depois teve um tempo que eu fiz uma campanha de 7 quarta-feira, numa igreja chamada Casa de Israel, que era com o antigo pastor dela, o fundador da primeira Casa de Israel em Araucária. E esse pastor ungia todo culto o joelho do Eduardo. Pastor Rosalvo. Pastor Rosalvo e a missionária Rose. Nessa igrejinha, todo culto, durante essa campanha e outras vezes, ele ungia o joelhinho do Eduardo. E, gente, no quarto elo dessa campanha, o Eduardo começou a andar. No quarto. E Deus, testando a minha fé, deu a benção no quarto. Porque daí eu terminei a campanha, né, gente? Tinha que terminar. Imagine se não. Então, assim,
ele tem as dificuldades dele? Tem, mas ele não é doente. Às vezes as pessoas perguntam, você é doentinho? Não, ele não é doentinho, não. Ele é perfeito. E faz umas manhas, e faz umas... só não pode pecar, né? Mas ele até se ira. Ira mesmo. Né, Eduardo? Se revolta com muita coisa. Porque as pessoas têm mania de falar com ele... E isso também é um outro assunto. A gente tem muito assunto. Capaticismo. Que é o quê? Quando vão falar com ele eu estou junto, primeiro perguntam para mim. Em vez de perguntar para a pessoa que está na frente ali. Não, perguntam para mim. A mãezinha, ele é isso? E eu olho... Porque antes eu não fazia isso, mas eu aprendi, né? Porque por isso que eu falo. O povo perece por falta de conhecimento e eu fui buscar conhecimento. Aí eu aprendi que eu precisava falar o quê? Porque não é todo mundo que você vai processar a gente. As pessoas não são obrigadas a saber tudo. Né? Tem palavras aqui que eu vou errar, que a lei já mudou. Então as pessoas não são obrigadas a saber tudo. E eu falava assim, ele te responde. Ele te responde. Ah, mas ele entende? Ele te responde. Pergunta para ele que ele te responde. Então, às vezes, você pode... Né? Porque você entende quando é maldade. E você vê quando a pessoa está fazendo com preconceito e quando a pessoa faz porque ela não sabe o que fazer. Entendeu? Então, assim, o Eduardo ele teve paralisia cerebral secundária, G83, e ficou com uma sequela. Ele não é doentinho, não é doente, né? E a gente tenta tratar o mais possível dentro do que pode, facilitar, e a gente faz todos os tratamentos para que ele possa ter uma vida com qualidade. Falei pra ele que eu já tô precisando de férias, porque agora quem tá precisando de tratamento sou eu já, né? Já mudou aqui a história. E bem isso. Então, é dessa forma. Então, fica aí uma reflexão para você. Quando você for conversar com uma pessoa que tem uma deficiência e ela estiver acompanhada, você primeiro conversa com a pessoa com deficiência. Depois, você fala com a pessoa que está com ela do lado. Se ela não te responder, aí você fala com a pessoa que acompanha. Fica aí uma dica. Garanto que as pessoas vão gostar bem mais desse tratamento dessa forma. O que eu falo? Então, Eduardo, agora a questão da fé. Como você vê esse processo seu na fé? Processo meu na fé é um mais pouco... uma, né? É um pouco... Como é que eu posso dizer? Você acha que isso foi um milagre na sua vida? Sim. Você acha que a sua vida é um milagre? Sim. Por que você acha que a sua vida é um milagre? Porque... Como é que eu posso dizer pra mãe essa parte? Que a gente não escolhe. Tem coisa que a gente não escolhe. Isso eu falo por mim. Eu não escolhi nascer assim. Eu não escolhi nascer com dificuldade. Então as pessoas precisam primeiro entender, interpretar, depois vem perguntar. E é isso. Eduardo, você disse que você acredita que você é um milagre. Eu tenho certeza, né? Porque eu passei todo o processo e até você entender que você tinha que orar por você, eu orei muito por você, né? Ainda oro. Mas assim, o que acontece com a questão do milagre? Deus, ele é Deus se ele fizesse você andar ou se não permitisse que você andasse, certo? Ele permitiu que você andasse, criou situações a qual permitiu que você andasse. A gente sabe que muitas pessoas entregou que, né, que você, Deus ia curar você e tal. E nós vemos Deus te curando todos os dias. Todos os dias Deus cura você. E é um processo de cura todos os dias. Com essa promessa de Deus de cura, nós poderíamos ter questionado. Mas o próprio Deus falou para nós que se ele tivesse te curado pela totalidade, hoje você não era um exemplo. Porque com todas, não porque eu sou sua mãe, mas com todas as suas limitações, você se esforça. Sim. Com todas as suas limitações, você
você busca conhecimento, você busca estar ministrando a palavra. E depois que você batizou, Eduardo, você se batizou com 14 anos, né? Não, 14? É, 14. Me batizei com 14 anos, daí... E você pensou de abandonar Deus depois dos 14 anos? Não, Nunca pensou? não. E alguma vez você sofreu preconceito que chegou a te magoar dentro da igreja? Já. E por que você não abandonou a igreja? Porque eu sei do milagre que eu sou. Repete para nós, Eduardo. Claro que eu sei do milagre que eu sou. Você não abandonou a fé, por quê? Por causa do milagre que eu sou. Então, gente, fica aí uma dica para nós, que nós não podemos abandonar a Deus, mesmo quando sofremos algumas retaliações, quando recebemos algumas perseguições. Por quê? Porque nós temos que saber que quem nos sustenta, que quem cuida da gente, que quem nos dá amparo, que dá apoio, esse já foi, veio na terra, ressuscitou e deu aí a sua vida por nós. E esse vive e nós queremos viver com ele. Então, não deixe que palavras negativas frustrem você. Agora eu vou chamar mais um louvor. Vocês fiquem aí, porque depois disso, quem não sabe, o Eduardo sabe orar. E ele vai orar pelo encerramento do nosso programa aqui. Fiquem aí com mais uma música. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E estou eu aqui de novo com o Eduardo Moraes, ou Dudu Moraes, não sei, tá com essa agora que é Dudu Moraes. Sendo que Eduardo Moraes é bem mais bonito, eu acho. Pessoal, vamos fazer assim um fechamento, né? E em seguida o Eduardo vai estar fazendo uma oração para que nós possamos ir para casa e vocês possam também estar fazendo o que desejam aí na casa de vocês. Nós falamos da pessoa com deficiência, nós falamos da importância, nós falamos dessa pessoa com deficiência dentro da Bíblia. Nós trouxemos aí, né, versículos bíblicos onde fala sobre a pessoa com deficiência e que Deus cura. E Deus continua curando, porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Então, que nós venhamos estar aí. Eu quero agradecer, né, a todos vocês que emprestaram aí seus ouvidos e ficaram conosco, ouvindo. E vai ficar aí gravado. Quem puder ouvir, que não conseguiu ouvir tudo, mas ouviu uma parte, quiser voltar. Nas nossas redes sociais também vai estar lá. Depois podem entrar e ver alguns cortes, a gente vai estar postando. E que, né, que hoje aprendemos que Deus, ele não vê só a aparência, mas o coração de cada um. Cada vida tem valor, independente das suas limitações, cada vida tem valor para Deus. Então, que nós venhamos continuar entendendo isso. E que Deus, ele tem um propósito para cada vida. Para a nossa vida foi esse o propósito. A gente tenta levar da melhor forma possível. A gente tenta levar do melhor jeito, porque a gente precisa aceitar o que Deus tem para a gente. Aquilo que não tem como a gente mudar, a gente continua. E aquilo que a gente consegue mudar, a gente vai mudando. Então, aceitar a deficiência é algo que, quando a gente recebe esse diagnóstico, não é fácil, mas precisa ser aceito. Porque quando você aceita, essa questão muda, você muda o teu olhar. Então, quando você recebe aquele diagnóstico, não é que ele é algo, né, que você leva um baque e tal, mas quando você aceita ele, você entende que ele é só um diagnóstico e que as páginas do seu livro está aí e você escreve a tua história. Então, que você que nos assistiu, que também não tem nenhuma deficiência, mas saiba que
o Deus das pessoas com deficiência é o teu Deus também. E você tem todos os dias essa oportunidade de estar escrevendo a sua história. Então, escreva a sua história, escreva todos os dias a sua história e que a gente venha conseguir levar com leveza. Eduardo, você pode estar orando para nós encerrarmos? Você tem alguma coisa antes da oração para dizer para as pessoas que nos assistem? Tem. Então pode falar. Não desista, não pare de acreditar. Porque uma coisa eu posso dizer para você, que Deus é bom por todo tempo. Deus é bom. E a gente, muitas das vezes, a gente acaba reclamando, acaba dizendo coisas para Deus e não cabe a nós a julgar. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Independente do propósito, independente da situação que você está vivendo. Viva com amor, viva com sabedoria, e Deus vai recompensar cada um da gente. E é isso. Vou estar orando agora. Se inscreva no perfil, ativa o sininho, quem não ativou. E é isso. Compartilha o máximo que vocês puderem, porque esse perfil aqui só tem que crescer. E é isso. Vou estar orando. Deus continue abençoando esse projeto. E é isso aí. Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um que nos assiste. Jesus, que a oportunidade é hoje. A oportunidade de escutar é hoje a verdade. Por mais que a verdade doa, por mais que a verdade nos machuca, ela nos constrange. Quero agradecer pelo carinho de todos. Quero agradecer também o pastor que confiou nesse projeto. Quero agradecer também os colaboradores do projeto, o por trás da câmera, que está iniciando agora. Esse projeto de toda terça-feira está aqui. E é isso aí. Que Deus abençoe a todos. E Deus abençoe cada um que está nos assistindo. Amém e amém. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco e, principalmente, eu quero agradecer ao pastor Maurício por nos ter incentivados a estar nesse projeto. Ao pastor Marcos, né, por acreditar também, e todas as pessoas que estavam que foram envolvidas no projeto, eu quero estar agradecendo. Não vou falar os nomes porque são mais pessoas, e tenho medo até de errar o nome das pessoas. Agradeço o Eduardo por ser o nosso primeiro entrevistado. E nós estamos, né, todas as terças-feiras agora, né, Eduardo? Sim. Eu vou estar por trás das câmeras às 20 horas, das 20 às 22 horas. Todas as terças-feiras. Iniciamos agora, mas logo, logo já teremos novidades.
E nós estaremos acompanhando essas novidades aí. Então, como o Eduardo disse, se você gostou, compartilhe com alguém, comente que vai haver esse programa todas as terças-feiras aqui na Melody. Obrigado, tenha uma boa noite, que o Senhor abençoe cada lar, cada pessoa. Amém. Amém.